Eu quero convidar a toda a igreja a abrir a tua Bíblia, abrir as vossas Bíblias. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. A partir do versículo 1. Texto muito conhecido, em que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse da seguinte maneira: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde ou em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Amém? A minha exposição aqui, nesta noite, é falar basicamente sobre o cristão e a política, o relacionamento do cristão com a política. Evidentemente que falar sobre o cristão e a política é um tema muito abrangente, e certamente não pretendo aqui esgotar esse assunto tão vasto. Mas creio que nós podemos extrair alguns princípios das Escrituras Sagradas, para que nós possamos ter uma compreensão adequada sobre esse assunto, e mais ainda, para nos dirigir ou direcionar acerca de uma atuação política que seja teologicamente centrada, mas ao mesmo tempo socialmente adequada. Eu começo nesta noite com uma pergunta para todos nós: o que tem Jerusalém a ver com Brasília? Um certo pensador do início da era cristã, ele fez uma pergunta muito parecida com essa. Naquele contexto, ele perguntava o que tinha a ver Jerusalém com Atenas. A pergunta desse pensador cristão, desse pai da igreja cristã, tinha como propósito exatamente questionar qual o relacionamento que existe entre Jerusalém, ou a cidade de Deus, representando a religião, com Atenas, o berço da filosofia daquele contexto. Esse pensador questionava exatamente esse ponto. O que há de relacionamento entre essas duas esferas, ou esses dois ramos de conhecimento? Nós passamos, mais de 2000 anos se passaram, e agora nós estamos às voltas com outro questionamento. O que nós temos a ver com Brasília, ou o que Jerusalém tem a ver com Brasília? Há quem imagine, ou há quem defenda, uma grande separação entre essas duas esferas. Há quem diga que Jerusalém não tem nada a ver com Brasília. Isso porque Jerusalém seria a cidade de Deus, o plano religioso, e Brasília seria a cidade dos homens. Em Jerusalém, o domínio e o poder pertencem a Deus. Em Brasília, o domínio e o poder pertencem aos homens. Em Jerusalém, nós podemos sentir o próprio Deus, entender o seu propósito. Mas em Brasília, ali, nós podemos notar, na verdade, o jogo político, os interesses, muitas vezes os interesses escusos. Só que essa dicotomia que muitas vezes é feita
entre religião e principalmente entre o cristianismo e político é uma dicotomia equivocada. Isso porque nós temos muito embasamento nas Escrituras para dizer exatamente isso. E o primeiro aspecto que eu extraio, que Jerusalém tem muito a ver com Brasília, e não somente com Brasília, mas com toda a esfera de poder, todo o ambiente em que se extrai a autoridade, exatamente porque a autoridade dos governantes de Brasília e de qualquer outra esfera de poder procede de Jerusalém, a cidade de Deus. O que nós podemos extrair exatamente do texto que nós lemos aqui nesta noite, o texto de Romanos, em que Paulo, de maneira bem categórica, ele diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas ou foram constituídas por Deus. Um certo pensador cristão chamado Franz Schaeffer dizia que a autoridade que os governantes recebem é uma autoridade delegada da parte de Deus. Aquilo que nós extraímos de Brasília ou de qualquer outro âmbito de poder, os governantes, sejam eles o presidente, sejam os governadores, sejam os legisladores, dentro de uma perspectiva bíblica, esse poder não é inerente ao homem, não é a própria sociedade que construi esse poder. Esse poder, ele é delegado e ele vem da parte de Deus. Isso é interessante porque, quando nós lemos aqui Romanos, nós vamos perceber que essa afirmação, no contexto em que ela foi proferida pelo apóstolo Paulo, era, na verdade, uma declaração subversiva. Naquele contexto em que o Todo-Poderoso, do ponto de vista humano, era o imperador, o César, quando o apóstolo Paulo vem dizer aqui que toda autoridade que existe foi constituída ou foi ordenada por Deus, o que Paulo está demonstrando aqui é um pensamento subversivo, mas que demonstra claramente, de maneira inequívoca, que o poder de qualquer que seja o governante, ele procede de Deus. Alguém pode até questionar, ao olharmos para o poder político, e afirmarmos que há muitos equívocos, e de fato, há uma utilização equivocada do poder político. Mas, embora nós possamos entender ou perceber que o poder político ele seja utilizado de maneira distorcida, isso não significa que ele seja maligno em si, ou que a cidade seja de domínio de Satanás. O problema do desvirtuamento da política, tal qual nós percebemos na atualidade, não é um problema da política assim considerada. O problema é a utilização equivocada da política. É o propósito de Deus que o ser humano utilize de maneira adequada a autoridade e o poder que ele nos delegou. É da intenção de Deus que o homem saiba viver em sociedade, estabelecer leis adequadas e tratar com equidade o seu próximo. Tanto é assim que Deus escolhe o primeiro casal e coloca o primeiro casal no jardim do Éden. E esse primeiro casal, obviamente, nós vamos perceber ali, que eles precisam utilizar também de um instrumento político, que era fazer a dominação sobre toda a criação. Ou seja, quando nós fazemos uma avaliação do poder do ponto de vista político, nós precisamos ter isso em consideração. Mais ainda, precisamos lembrar que é da vontade de Deus que Brasília, que Cuiabá, que qualquer cidade em que exista ser humano e exista uma organização política, que seja um lugar de onde procedem leis justas, que punem o mal e instrumentalizam políticas do bem. É exatamente isso que nós observamos aqui na afirmação de Paulo, no capítulo 13. Mas não somente por isso. Jerusalém, ou o cristianismo, tem a ver com a política,
mais ainda porque Jerusalém é o referencial moral de Brasília e do poder político. Isso é algo interessante. Quando nós falamos de política, nós estamos falando de administração, nós estamos falando de organização, nós estamos falando de leis justas, de administrar tudo que existe, principalmente o dinheiro, estabelecer padrões de segurança, estabelecer padrões de vida em sociedade, de saneamento adequado. Mas para isso nós precisamos utilizar alguns valores e alguns princípios que são fundamentais, como o direito à igualdade, o direito a ser tratado com justiça, o direito à liberdade. E nesse ponto, se nós olharmos adequadamente a ideia de legislação, a ideia de política bem considerada, ou como algo que serve para o bem comum, nós só podemos entender o bem comum e a utilização adequada da política se a política que é exercida em Brasília ou no plano humano, ela extrair os princípios éticos que advêm exatamente da existência ou da ideia da existência de um Criador. Um certo jurista, chamado Jonatas Machado, um professor da Universidade de Coimbra, ele escreveu um livro muito interessante em que ele falava sobre a neutralidade religiosa. E ele diz exatamente isso. Não existe Estado democrático de direito, ou não existe Estado constitucional, se nós não partirmos do pressuposto básico de que existe um legislador moral e criou o homem para viver em sociedade. Hoje, quando nós falamos de dignidade da pessoa humana, quando nós falamos do direito à liberdade, como nós falamos da igualdade entre as pessoas, se você extrair a ideia de um legislador moral, de um Deus que criou todas as coisas, nós não encontramos fundamento para justificar esse tipo de tratamento. Mas a Bíblia estabelece de maneira inequívoca o fundamento pelo qual nós temos o direito à liberdade e o ser humano deve ser tratado com igualdade. E qual é esse fundamento? Está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse é o fundamento pelo qual todo ordenamento jurídico vai extrair o seu princípio fundamental. E se nós estamos aqui nesta noite, nesse culto de adoração, não importa qual seja a cor da nossa pele, não importa qual seja o seu grau de instrução, não importa qual seja a tua classe social, a Bíblia diz que eu e você, nós temos a imagem de Deus, e por isso eu e você, nós temos um valor intrínseco, fundamental. E esse é o ponto central. Porque se Brasília está indo mal, mais ainda iria se Brasília, e quando eu me refiro a Brasília, eu estou dizendo sobre a legislação, a política em questão legal, mais ainda seria errante se não utilizasse os princípios judaico-cristãos. Mas, mais ainda, nós podemos afirmar que, como disse um certo autor, ele afirmou de maneira categórica: sem a ética cristã, Brasília ou o governo humano, o Estado, não tem uma bússola moral. A igreja e as escrituras sagradas oferecem um plano vital para a vida em sociedade. É por isso que nós vamos observar ao longo das Escrituras, a preocupação de Deus com a vida em sociedade. O cristianismo não é uma religião de individualismo. O cristianismo não é uma religião que a pessoa simplesmente adota para ela ser abençoada nela mesma. O cristianismo é uma religião de comunidade, de vida em comunidade. O cristianismo é uma religião que propõe uma vida em comunhão, ou seja,
uma pessoa precisa e depende da outra. Isso nada mais é do que política. Onde existem pessoas, existe política. A questão é como nós vamos utilizar de maneira adequada a autoridade que Deus nos delegou para essa vida em sociedade. E por fim, Jerusalém tem muito a ver com Brasília, porque os cidadãos de Jerusalém têm a responsabilidade de influenciar a política de Brasília. Quantos aqui são cidadãos de Jerusalém? Amém? Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa cidade está nos céus. A nossa cidadania, do ponto de vista espiritual, realmente é uma cidadania espiritual. Só que nós precisamos entender que essa cidadania espiritual não acaba com a nossa responsabilidade de vivermos nesse mundo. No texto que fora lido aqui nesta noite, em que Jesus ora ao Pai, ele pede pelos seus discípulos, dizendo: Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade. Geralmente nós temos uma visão equivocada acerca dessa palavra mundo. E por muito tempo os cristãos se afastaram de todo e qualquer engajamento com a sociedade, inclusive com o engajamento adequado, porque entenderam de maneira errada essa palavra mundo. E à luz das Escrituras, nós precisamos entender que a única forma que a Bíblia nos diz para afastarmos do mundo é quando a Bíblia se refere a mundo no sentido de sistema que se opõe a Deus. Mas no sentido de pessoas e do mundo criado por Deus, a igreja do Senhor, ela não pode se afastar. Ela deve estar presente nessa sociedade. Exatamente porque é o mundo que fora criado por Deus. Nós que somos cidadãos de Jerusalém, eu e você, nós temos essa responsabilidade de dar esse testemunho em qualquer outra cidade. Até porque basta nós olharmos lá em Atos, no capítulo 1 e no versículo 8, quando Jesus vai dizer para os seus discípulos, ao afirmar, dizendo: vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, o testemunho cristão é um testemunho que se dá em todo e qualquer ambiente. Mas mais do que isso, aquela afirmação paradigmática de Jesus, quando ele declara, lá em Mateus no capítulo 5, a partir do versículo 13, quando ele diz que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Há muita coisa para dizer sobre isso, mas eu pego aqui basicamente quando Jesus afirma que os seus discípulos são a luz do mundo. Ele utiliza ali nessa exposição duas ilustrações. Ele diz: primeiro, não se põe uma candeia debaixo do velador, e nem se esconde uma cidade iluminada sobre o monte. Eu acho interessante essa dupla alegoria de Jesus, porque ela aponta dois sentidos do iluminar da igreja de Cristo na sociedade. Ao mesmo tempo que a igreja, ela tem essa responsabilidade de iluminar como um candeeiro, ou seja, dentro de uma casa fechada, dentro do ambiente privado, que é importante, e isso aponta para a nossa vida em congregação, para a nossa vida íntegra, a nossa vida ética, para a defesa dos nossos valores, para a nossa experiência cristã. Além disso, Jesus vai dizer: olha, mas também não se esconde uma cidade edificada ou iluminada sobre um monte. Nesse aspecto, vai demonstrar a luminosidade pública da igreja.
Se por um lado a igreja do Senhor, ela tem esse aspecto que ilumina o ambiente privado, os discípulos do Senhor têm também essa responsabilidade de fazer reluzir, de fazer iluminar a sociedade e todas as esferas da sociedade. Não existe nenhum ambiente da sociedade, primeiro, que esteja fora da autoridade de Deus. Nós sabemos claramente disso. Tudo aquilo que existe está debaixo da autoridade de Deus. Há quem imagine que alguns aspectos da sociedade são de domínio exclusivo de Satanás. Embora a Bíblia diga que esse século esteja dominado por ele, o que nós vamos entender é que ele pode estar dominando determinada área, mas ele não é dono, ele não é o possuidor daquilo. Tudo que existe é do nosso Deus, e a Bíblia diz lá quando Paulo escreve aos Colossenses dizendo, tudo aquilo que existe no céu, na terra e debaixo da terra, foi criado por ele, para ele, e todas as coisas subsistem nele. E ele é quem? Ele é o Cristo, o cabeça da igreja. Se assim é, a igreja tem também essa responsabilidade de fazer iluminar a vida em sociedade, através do engajamento adequado. Na política é uma das esferas, mas não somente na política, a universidade é uma outra esfera que nós não podemos perder. O mercado de trabalho é também uma esfera que a igreja precisa valorizar a vocação que Deus estabeleceu. Essa dicotomia que geralmente é feita da vida cristã como sendo somente uma expressão da vida intramuros ou dentro da igreja, não tem fundamentação bíblica. Não tem base bíblica. O que há base bíblica é um Deus que chama o seu povo para testemunhar dele, para pregar as boas novas e demonstrar que nós servimos a um Deus que é o dono de todas as coisas. Se assim o é, já que nós temos essa responsabilidade de influenciar a política de Brasília, ou seja, a política humana, isso demonstra para nós a importância do nosso engajamento com a sociedade, com a denúncia do erro, o apontamento acerca da corrupção, assim como a defesa da justiça. Existe um âmbito muito amplo para a igreja atuar na sociedade, defender os seus valores, defender os seus princípios, mas nós temos também uma responsabilidade de combater também a corrupção. Esse é um ponto que nós não podemos esquecer. Existe uma grande corrupção instalada no ambiente político? Existe. Mas se a igreja não se aproximar desse ambiente, se a igreja deixar esse ambiente para aqueles que não têm uma boa visão sobre a política, as coisas só vão piorar. A nossa atuação política, ela é uma atuação abrangente. Ela envolve, como nós vamos perceber aqui logo mais, a utilização adequada do voto, mas mais do que isso, envolve também a nossa participação cívica, utilizando de maneira adequada os nossos direitos, principalmente exercendo uma cidadania à luz das Escrituras. Se nós chegamos à conclusão que a Bíblia fundamenta um relacionamento da igreja, do cristão com a política, apesar disso, ou como nós chegamos a essa conclusão, nós precisamos tomar um certo cuidado também. Eu escrevi no meu livro, que é esse que o pastor Gleidson já apresentou, Entre a Fé Política, da seguinte maneira: desprovido de amadurecimento teológico adequado, porém, o ativismo político-religioso pode ser, na melhor das hipóteses, um risco para o regime democrático e, na pior, um escândalo ao testemunho cristão em sociedade.
uma coisa é nós chegarmos à conclusão que nós precisamos ter participação política. Outra é nós termos uma participação política adequada. Esse é um ponto essencial. No Brasil, historicamente falando, muitas igrejas cristãs saíram de uma visão apolítica ou de afastamento da política para um ativismo político sem fundamentos. E esse tipo de atuação pode ser também um grande prejuízo, tanto ao regime democrático, mas também ao testemunho cristão, trazendo grande escândalo para a Igreja de Cristo. Ou seja, embora nós tenhamos a legitimidade para entrar na esfera política, a igreja, a comunidade cristã, precisa passar por um amadurecimento, precisa passar por um preparo, precisa passar por um discipulado político adequado à luz das Escrituras, porque do contrário, nós faremos algo errado na sociedade. Mas o que nós precisamos ter em mente? De que maneira a igreja do Senhor precisa ser preparada, capacitada para essa participação política adequada? Antes disso, me permita aqui apontar alguns riscos da falta desse preparo. Se a igreja não se preparar teologicamente para uma boa atuação política, a igreja corre alguns riscos. Quais são eles? O desejo de dominação política, com base em perspectivas que colocam em risco o princípio democrático. A igreja ou a comunidade pode desenvolver uma ambição desenfreada de benefícios próprios, aplicáveis aos círculos denominacionais em detrimento do bem comum, ou seja, é a ideia de que a política só serve para canalizar proveito para aquela comunidade, para aquela igreja. Ou, de outra maneira, é quando se entende que a política, através da ocupação de cargos, é um meio de dominação da igreja ou de cristianização da sociedade. São dois riscos perigosos para a igreja. Um outro risco também é, se a igreja não estiver fundamentada bíblica e eticamente, ela pode correr o risco de ser seduzida por propostas e ofertas de partidos políticos e candidatos, aliando-se a determinadas ideologias que destoam do cristianismo político. Porque quando chega no período eleitoral, até mesmo o ateu vira crente. Até mesmo o ateu prega como pregador eloquente. Dá um microfone para ele em uma igreja, ele dispara versículos do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? Porque ele precisa cativar aquele público. A igreja do Senhor não serve como massa de manobra. A igreja é a coluna e firmeza da verdade e precisa ter discernimento bíblico sobre a política. E mais, se a igreja não se preparar politicamente, ela pode também desenvolver uma visão espiritualista da disputa eleitoral, compreendendo o processo eleitoral eminentemente como uma batalha espiritual e o adversário como inimigo demoníaco. É a pessoa que espiritualiza tudo. É a pessoa que diz o seguinte: olha, o meu candidato é o salvador da pátria, o teu candidato é o diabo em pessoa. O meu candidato é o Messias, e não me refiro a nenhum sobrenome aqui. O teu candidato só vai trazer prejuízos demoníacos para a sociedade. Esse tipo de separação, dessa batalha cósmica, quando colocada dentro da esfera política, pode trazer uma perspectiva equivocada do que seja política. A igreja precisa entender que há uma batalha espiritual,
mas essa batalha espiritual, ela precisa ser discernida espiritualmente. Se nós estamos diante desses riscos, nós precisamos entender qual a melhor perspectiva que poderíamos adotar sobre a política. Porque existem várias. Eu cito aqui, utilizando uma tipologia que for apresentada por um certo autor em meados do século passado, chamado Richard Newburn, em que ele propôs tipos de relação do cristão com a cultura. A preocupação dele era do cristão ou de Cristo com a cultura, ou da igreja com a cultura. Utilizando essa tipologia do Richard Newburn, nós podemos dizer também que existem vários tipos de concepções em que os cristãos se relacionam com a política. Há aqueles que advogam o Cristo contra a política, dizendo, olha, política não é coisa de crente, não se envolva com a política. E essa perspectiva nós já vimos que ela é equivocada. Há um segundo grupo que advoga o Cristo da política, que acomoda a igreja dentro do embate político. E é uma outra visão equivocada também. Se é um erro o afastamento da discussão política, é um grande erro também canalizar todas as forças da igreja para a atuação política. Como se a igreja fosse um diretório partidário. Como se a agenda política ditasse a agenda da igreja. Mas a política não dita a agenda da igreja. Quem dita a agenda da igreja e dos crentes é a palavra do Senhor. Quantos confirmam disso? Dêem glória a Deus aí. Ou seja, a acomodação também não é uma visão adequada. Há outros que defendem uma postura do Cristo acima da política. Ou seja, a igreja precisa utilizar a política como um instrumento de dominação. Um instrumento em que você utiliza para obter poder, cargos, status dentro da sociedade. Essa é uma visão que nós vamos perceber em algumas citações que é inadequada. A política não pode servir como um mecanismo de cristianização da sociedade. Tem pessoas que imaginam que podem estabelecer à força o cristianismo às pessoas. Nós temos total liberdade de defender os nossos valores e os nossos princípios, inclusive os princípios bíblicos na esfera pública. Mas coisa diferente é a igreja querer utilizar isso e forçar a espiritualização, a conversão de uma pessoa. Isso porque a vida cristã, ela tem início não pela força e nem pela violência, mas pela atuação do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Uma quarta visão que é o Cristo e a política em paradoxo, ou seja, esses dizem da seguinte maneira: nunca será possível adequar a política com os valores cristãos. Haverá uma tensão e um paradoxo constante. E de certa maneira isso é verdade. Nós precisamos entender que nós vivemos em uma vida de paradoxo. Nós precisamos entender que há de fato um conflito, ou existem vários conflitos na nossa vida em sociedade. O pastor Gleidson trouxe aqui no domingo passado a referência de Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, ele está dizendo, não entre na forma desse mundo. Ou seja, existe um paradoxo. Reconhecer os paradoxos é algo fundamental. Mas somente isso não é suficiente. É por isso que eu acho interessante essa última tipologia, ou esse modelo, que é o Cristo influenciador da cultura. E principalmente da política.
é a igreja, é a comunidade cristã que intervém, que atua, que faz um influxo dentro da política. Ou seja, não é uma comunidade afastada, ela atua de maneira ordeira, de maneira ética e dentro da vontade de Deus. Nesse sentido, precisamos lembrar que existem várias tradições que propõem algum tipo de relacionamento da religião com a política. E existem algumas visões, ou mais especialmente uma visão que é prejudicial. E essa visão nós não defendemos. Qual é essa visão? Que é exatamente a teologia do domínio, que eu tenho me informado aqui várias vezes. Essa teologia do domínio tem sido defendida, por exemplo, com personagens como Pat Robertson, ali dos Estados Unidos, e no Brasil pelo Edir Macedo, que entendem que a política é um meio de ocupar poder dentro da sociedade. O objetivo é dominar o ambiente político. Numa perspectiva cristã, essa visão é equivocada. Nós precisamos entrar na esfera política com uma perspectiva que valorize também as outras visões. E nesse aspecto existem 3 tradições cristãs que fornecem subsídios importantes para nós. Uma delas é a teologia dos 2 reinos, de Martinho Lutero, em que ele falava sobre os 2 reinos, mas ao mesmo tempo ele valorizava a autoridade de Deus e o governo dos homens, respeitando essa vida em sociedade. Uma segunda tradição importante é a teologia da soberania das esferas, que foi idealizada primeiramente por Abraham Kuyper, o holandês, um calvinista, estabelecendo uma utilização de maneira adequada e que depois foi disseminada também por outro holandês chamado Herman Doiverd. E mais recentemente, até mesmo dentro do pentecostalismo, das igrejas reformadas, nós temos alguns autores que estão propondo uma teologia política adequada, que valoriza a pluralidade, que é uma teologia política de matriz pentecostal, como é o caso, por exemplo, do Amos Yong, e até mesmo do Miroslav Volf. Pouco importa qual seja a tradição que nós vamos utilizar para entrar na comunidade política. O que é importante é nós valorizarmos a pluralidade da sociedade e o direito também das outras pessoas. Dessas tradições aqui, a que é mais prejudicial, tanto ao testemunho cristão, mas também ao regime democrático, certamente é a teologia do domínio, porque ela passa por cima de princípios fundamentais para a vida em sociedade. Nesse aspecto, eu cito aqui uma frase do Miroslav Volf, em que ele diz da seguinte maneira: como uma religião profética, a fé cristã será uma fé ativa, engajada com o mundo, de maneira não coercitiva. Mas eu gosto dessa última frase dele, em que ele diz: Cristo não veio com um projeto acabado para organizações políticas. Muitos tipos de organizações políticas são compatíveis com a fé cristã, da monarquia à democracia, mas num contexto pluralista, a ordem de Cristo em tudo é: façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, Mateus 7,12. Impõe que os cristãos dispensem a outras comunidades religiosas as mesmas liberdades políticas e religiosas que eles reivindicam para si mesmos. Em outras palavras, os cristãos, mesmo aqueles que em suas visões religiosas são exclusivistas, devem abraçar o pluralismo como projeto político. A única observação que eu faço aqui no pensamento do Volf é em relação ao termo. Eu utilizaria melhor aqui a palavra pluralidade política.
O que isso significa? Significa que quando nós engajamos-nos com o ambiente político, nós precisamos valorizar também as outras comunidades. Não que nós vamos aceitar o que eles estão dizendo, não é isso. Esse é o erro do pluralismo. Nós vamos deixar ou dar a liberdade também para eles defenderem aquilo que eles acreditam, desde que nós possamos também defender aquilo que nós acreditamos. É essa afirmação do Wolff quando ele diz, utilizando a expressão de Cristo, olha, faça aos outros aquilo que você quer que eles te façam. Isso também vale para a política. Se a igreja não quer ser dominada politicamente por nenhum grupo, a igreja também não pode dominar politicamente nenhum grupo, porque nós vivemos em uma sociedade livre, democrática. O que nós precisamos nos valer é da sabedoria de Deus para entrarmos na vida em sociedade, defendermos os nossos valores, os nossos princípios de maneira expressiva e, sobretudo, de maneira corajosa. Porque se tem uma coisa que a igreja precisa ter nesse período é coragem de defender aquilo que acredita. Já que nós chegamos até aqui, eu quero caminhar apontando aqui algumas premissas teológicas que nós não podemos nos esquecer ao termos uma postura política. São vetores extraídos das Escrituras. Quais são elas? Primeiro, igreja e Estado possuem funções distintas, mas não antagônicas. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não está retirando o poder de Deus aqui. De maneira nenhuma, ele está colocando cada esfera no seu devido lugar. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é interessante é que o homem que foi fazer a pergunta para Jesus, dizendo, olha, os romanos estão cobrando impostos, deve-se pagar ou não deve pagar? Eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Mas Jesus, sabendo já da intenção do coração deles, pergunta, qual a imagem que tem nesta moeda? E respondem, a imagem do imperador. Aí ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como diz um determinado autor, embora a imagem de César defina o poder do Estado, inclusive em termos monetários, a imagem mais importante não era a imagem do imperador na moeda, mas a imagem de Deus na vida do imperador. Ou seja, a imagem mais importante não é a imagem do imperador, a imagem mais importante é a imagem de Deus sobre as pessoas. Ou seja, dai a César o que é de César. Há funções específicas. E nós vivemos em um Estado laico. Estado laico, nós bem sabemos, não é um Estado que é estranho à religião. Estado laico não é um Estado ateu. O Estado laico simplesmente, ele não adota uma religião como oficial. O Brasil foi, por muitos anos, um Estado confessional. Até 1891. De lá para cá, o Brasil é um Estado que é um Estado laico. É um Estado que não adota uma religião como oficial. Mas ao olharmos isso, esse pressuposto aqui fundamental, o que nós extraímos daqui? A comunidade cristã extrai aqui de Mateus capítulo 22 e o versículo 2, que a igreja não pode querer dominar o poder público. E ao mesmo tempo o poder público não pode dominar sobre a igreja. O Estado tem uma função importante, que é administrar as coisas públicas. E a igreja tem uma missão
espiritual ordenada da parte de Deus. E essas esferas, elas precisam estar devidamente estabelecidas e separadas. Quando a igreja quer tomar o poder do Estado, nós temos uma teocracia. E nós vivemos um momento político e social que não cabe teocracia. Ao mesmo tempo, é um grande perigo quando o Estado quer dominar a igreja, quer dizer o que a igreja pode ou não pode fazer. É uma visão também completamente equivocada. Nós, ao entrarmos na esfera política, precisamos manter aqui em alta conta esse princípio fundamental, de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Segundo aspecto aqui é que a esperança cristã não está na política, mas em Deus. Eu vou repetir. A esperança cristã não está na política, mas em Deus. Valorizar a política é uma coisa, depositar a esperança da tua vida nela é outra coisa. Uma coisa é você defender um político, a outra coisa é você tratar o político como salvador da pátria. Não existe político salvador da pátria. Tem tanta gente que aplica a política uma perspectiva redentiva, como se a política fosse redimir todos os nossos problemas, e não vai redimir todos os nossos problemas. Nós olhamos para a política como um instrumento, importante instrumento, mas não necessariamente como fundamento da nossa esperança. E nesse aspecto, eu tenho em vista aqui o pensamento de um autor chamado Francisco Raso, que ele fala sobre a imaginação totalitária. Nós precisamos tomar um grande cuidado, nós que somos crentes, de supervalorizarmos partidos políticos, independentemente de qualquer que seja a ideologia. A política tem uma função instrumental e temporal. A política tem uma função de organizar as coisas. A política tem a função de aplicar leis justas. Isso não nos dá esperança. O que dá esperança ao cristão é saber que Deus está dominando, está no controle de todas as coisas, e a tua vida está na mão de Deus. A tua vida não está na mão do político, não está na mão do governador, a tua vida está na mão de Deus. Isso é importante porque a pessoa que vai para o debate político deposita tanta confiança no processo político e depois chega ao final, ele está desiludido. Nós precisamos ter isso em mente. Precisamos lembrar 3 princípios bíblicos fundamentais, que é criação, queda e redenção. Não dá para falar sobre isso daqui, mas entender que Deus criou todas as coisas, o pecado ou a queda degenerou todas as coisas, mas existe uma redenção, e essa redenção não está na política, a redenção está em Cristo Jesus. Ele começa trabalhando no meu e no teu coração. A política, ela freia o pecado, mas ela não tira o pecado de dentro do coração do homem. A lei adequada é um limitador para o ser humano, mas é somente o Espírito Santo de Deus é que vai dentro do coração do homem e faz dele uma nova vida. Política não faz isso, ser humano nenhum faz isso. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos espiritualizar a política e muito menos ter uma perspectiva redentiva sobre ela. Terceiro ponto, a fé cristã não se alinha com qualquer ou com nenhuma ideologia política. Alguém imagina assim, mas em qual espectro político se alinha a fé cristã? Nenhuma ideologia encarna a fé cristã. Sabe por quê? Porque toda ideologia é uma forma de idolatria. Não importa para qual seja o lado, seja para a direita ou seja para a esquerda. Mais para a esquerda é pior ainda. Não importa qual seja o espectro político. Tem pessoas imaginando
que a direita é o evangelho. Tem pessoa que imagina que a esquerda é o evangelho e vive por causa disso. Irmãos, nenhuma ideologia é o próprio evangelho. O evangelho é fundamentado, ele é direcionado, ele é o evangelho cristocêntrico. As ideologias políticas, elas são falsas representações da realidade. E nesse aspecto, David Coises, nesse livro, Visões e Ilusões Políticas, ele vai nos apresentar de maneira muito contundente que o ser humano, ele tem a propensão de divinizar algo que Deus criou. Deus cria coisas boas, mas o ser humano vai lá e diviniza. O ser humano vai lá e idolatra partes da criação de Deus. Deus criou a liberdade como algo bom para o ser humano, mas o ser humano vai lá e idolatra a própria liberdade e cria a partir daí uma ideologia, que é o liberalismo. Deus cria o ser humano para vir em sociedade. O problema das ideologias é que elas divinizam algo dentro da criação de Deus. E da nossa parte, nós precisamos entender que a idolatria, o pecado de idolatria, não é somente adorar deuses criados pelo homem, no sentido de um objeto, de madeira, de qualquer que seja o material. Todas as vezes que nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança em algo, nós estamos idolatrando. Tem pessoas que idolatram perspectivas que são perspectivas políticas. O crente realmente precisa ter discernimento para avaliar qual perspectiva se aproxima dos valores cristãos. Algumas ideologias estão muito distantes, e eu já vou usar essa mão aqui para representar isso. Outras estão mais próximas, mas nenhuma delas é o próprio evangelho. Nós não podemos nos iludir por causa disso. E com isso em mente, agora já caminhando para a minha finalização aqui, depois de apresentar esses pressupostos, qual é a missão da igreja em relação propriamente à política? A igreja, primeiramente, ela precisa cumprir a sua função profética. O pastor Gleidson falou sobre isso. E eu só preciso reforçar aqui para esclarecer ou para abonar uma vez, para lembrar que o profetismo bíblico, ele não ficava limitado à esfera religiosa. Os profetas do Antigo Testamento falavam também sobre economia, falavam sobre política. Isaías bradou contra os príncipes por não fazerem justiça aos órfãos e às viúvas. Miqueias alçou a voz contra a corrupção dos poderosos e a subjugação dos povos. Ser um profeta de Deus não é simplesmente falar coisas boas para ela, não. A reforma protestante nos legou um princípio fundamental, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Só que o pentecostalismo trouxe algo ainda também interessante, que é o ofício profético de todos os crentes. Cada crente é um profeta da parte de Deus. Cada crente tem a autoridade de Deus para profetizar em termos bíblicos, no sentido de combater a corrupção, combater o mal e defender a justiça da parte de Deus. Obviamente que existe o profeta, o dom de profecia, um dom espiritual importante, mas do ponto de vista da atuação social, cada crente é um profeta da parte de Deus. Amos Yong, ele disse que a política profética dos crentes, habilitados pelo Espírito, inclui uma testemunha explícita na praça pública. Isso significa que a voz profética da igreja visa o combate dos efeitos do mal e a defesa de valores morais inegociáveis. Segundo aspecto da missão política da igreja, respeitar a lei eleitoral e o princípio democrático. Há quem diga que é importante a igreja entrar na esfera política, e eu defendo isso. Mas tem pessoas que fazem de maneira equivocada.
acaba passando por cima da lei eleitoral. Vende o voto, compra o voto, promete favor, acreditando que isso está fazendo bem, está fazendo mal. E eu preciso lembrar aqui que vender o voto não é somente através do dinheiro, uma promessa, um bem, um objeto, tudo isso é uma forma de vender também o seu voto. Uma política profética desafiará o Estado e os cidadãos a fazer o que supõe fazer, é respeitar a lei. Primeira forma que a comunidade cristã dá o testemunho que é um povo ordeiro, um povo ético, é quando esse povo respeita a lei. Coisa terrível é quando nós vemos o nome de igrejas atrelados a processos políticos, a processos judiciais, em relação ao uso inadequado do templo. E precisamos lembrar que em relação à igreja, existem dois aspectos jurídicos que a igreja não pode fazer, que é, primeiro, ofertar dinheiro para partido ou candidato, e segundo, possibilitar qualquer tipo de propaganda eleitoral dentro do templo. Mas veja bem, e eu tenho escrito sobre isso, e falo no meu livro, a proibição legal não se deve à natureza da atividade religiosa, como defendem alguns. O que a lei faz é não permitir que no local de culto, que é um ambiente de acesso a toda e qualquer pessoa, possa haver propaganda. Então, se a igreja respeitar esse princípio, a igreja pode sim trabalhar na conscientização política dos seus membros, defender os seus princípios e os seus valores, pode ter uma mobilização política que seja canalizada para um bem comum. Nos últimos anos, passou a surgir, dentro do direito eleitoral, essa figura do chamado abuso do poder religioso, como que toda a igreja, ou os pastores, na sua grande maioria, estariam inculcando na cabeça das pessoas em quem ela deve votar. Eu tenho dito que essa figura, ela inexiste no mundo jurídico. Porém, nós sabemos claramente que muitos líderes acabam utilizando o seu poder e a sua autoridade para fazer esse tipo de situação. Terceiro, nós precisamos efetuar uma participação política íntegra e testemunhal. Embora eu reconheça que a igreja possa ter uma atuação mais próxima dos partidos políticos, do ponto de vista jurídico, embora eu reconheça que dentro de uma perspectiva da ciência política, ela possa até mesmo escolher pessoas que vão galgar cargos públicos, juridicamente reconheço. Mas na minha percepção, à luz das Escrituras, acredito que a melhor maneira da igreja atuar na esfera política é trabalhando na formação da consciência política individual dos crentes, dando princípios, dando fundamentos, porque quando a igreja, enquanto organização, ela própria entra no jogo político, ela pode perder a sua visão. Quando a igreja acaba fazendo alianças políticas, ela perde o direito dela ser uma consciência política. E a igreja, os crentes mantêm o direito e a legitimidade de ser uma consciência política quando ela tem independência e tem direcionamento da parte do Senhor. Então a igreja, é importante que ela atue de que maneira? Fazendo eventos dessa natureza, discutindo o assunto de maneira aberta. É por isso que se afirma que em vez do voto de cajado, o que nós precisamos defender é o voto de uma mente transformada. No lugar
de uma doutrinação política, coisa que o mundo faz. A igreja precisa oferecer princípios, doutrinação bíblica com princípios para a boa política, e a Bíblia tem princípios para uma boa política. Nós podemos incentivar que cristãos vocacionados entrem na política, porque a política é também uma vocação, não necessariamente precisa ser o pastor. Tem pessoas que foram vocacionadas para a política, como é o caso de José, como é o caso, por exemplo, de William Wilberforce, que foi um deputado da Câmara dos Comuns, ali da Inglaterra, que foi o responsável por propor a lei que acabou com o tráfico de escravos naquela época. O que nós precisamos fazer e lembrar também é a importância de debatermos política de maneira gentil e também de maneira respeitosa. Podemos defender os nossos valores, podemos defender os nossos princípios. E por fim, o último slide aqui, nós devemos aí sim votar com discernimento, que é o direito ao voto que nós temos, que é um importante instrumento que nós temos para a realização política. E esse aspecto, o que é possível mencionar? Que nós precisamos aí sim avaliar o candidato, o partido e o projeto de governo. Lembre-se que em se tratando de voto para cargos proporcionais, que são os cargos de deputado e vereador, você, ao votar no candidato, você está votando no partido. Então tome muito cuidado, que ao vislumbrar um candidato que você diz, o partido é ruim, mas eu gosto dele, tome cuidado, porque os votos dele são canalizados para o quociente partidário. Ou seja, tome muito cuidado, porque o cargo ali pertence ao partido. Privilegie aqueles que defendem os valores judaico-cristãos, de defesa da vida, da família, do trabalho diligente e da honestidade. Você pode se envolver diretamente com a campanha, se necessário. E lembre-se que o voto em branco e nulo não é um voto neutro, você já tomou uma posição. E por fim eu lembro aqui, geralmente alguém diz assim, que o melhor voto é o voto consciente. Mas o que é o voto consciente? Dizer que uma pessoa precisa votar de maneira consciente é dizer nada. A menos que a pessoa seja um débil mental, ela vota com consciente. O que nós precisamos defender é que o crente vote com coerência. Vote de maneira coerente. Coerente com o quê? Com os princípios e valores que você defende à luz das Escrituras Sagradas. Defendendo a vida, a família e os valores tradicionais que nós acreditamos. Amém? E eu deixo aqui os meus contatos ao final, alguns livros que publiquei, desde já agradecendo o honroso convite e pedindo que Deus abençoe essa igreja, essa comunidade, o pastor, e nos dê sabedoria em um momento tão conturbado da nossa nação, de uma política violenta, de uma política terrível, que vai definir por muitos anos, por muitas décadas, o futuro da nossa nação. Mas a igreja do Senhor, ela tem um direcionamento da parte de Deus, e nós não podemos perder esse direcionamento, que são as Escrituras Sagradas. Amém? Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. O pastor me permitiu, vamos orar nesse momento? Vamos orar por essa palavra, mas eu queria também que você alçasse a tua voz e fizesse um clamor também pela nação. Quantos concordam? Levante a mão aí. A igreja precisa da oração do povo de Deus. Brasília precisa da oração que vem de Jerusalém. Então vamos levantar as mãos ao alto e vamos orar nessa noite. Amado e eterno Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Pai, nesta noite. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui pela tua graça, pela tua bondade, falando sobre a nossa atuação, a atuação da tua igreja na esfera política.
E o que nós aprendemos aqui, Senhor, é que todo poder provém de Ti, toda autoridade vem de Ti, Senhor. E nós queremos pedir a Tua ajuda, nós queremos pedir o Teu discernimento, queremos pedir a sabedoria que vem do alto, Senhor, para nos portar adequadamente em termos políticos, Senhor. Meu Deus, nós levantamos um clamor nesse momento por esta nação, ó Pai. Nós levantamos um clamor, Senhor, por esse momento tão difícil que passa o nosso país, Senhor, de caos moral, de caos político, de caos legislativo, meu Pai. Nós fazemos um clamor pelos governantes, Senhor, porque a Tua palavra nos dá esse direito, nos dá autoridade para orar por eles, meu Pai. Aqui está o Teu povo, levantando as mãos para o alto, clamando a Ti, Senhor, traga justiça a essa nação, coloca pessoas que sejam ordeiras e éticas para ocupar esses cargos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que tenhamos mais segurança, meu Pai, que tenhamos mais saúde, que tenhamos uma sociedade mais adequada para viver, porque esse é o Teu objetivo, ó Pai. Nos dê sabedoria para nos portar, para votar adequadamente, para entrarmos nesse ambiente, Senhor, não para darmos escândalo, não, mas para testemunharmos como uma comunidade profética, que denuncia o erro, que aponta o problema da corrupção, Senhor, que defende aqueles que precisam, meu Pai, porque esta é a Tua vontade. Assim nós oramos e Te agradecendo, pedindo que o Senhor nos despeça em paz, levando em segurança aos nossos lares, em o nome de Jesus. Amém.